sua presença para juntos louvarmos o nosso Deus. Quem escuta esta vinhetinha pensa assim, é o meu momento, né? Então os adolescentes, as crianças e os jovens também lindos e maravilhosos. Pronto, as crianças e os adolescentes. E os juvenis. Vão lá para trás com o tio Joel. Falta Johanna. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Nesse de momento eu chamo aqui para noite de segunda-feira do dia 17 a irmã Rebeca. de fevereiro Vem, irmã Rebeca. de 2025. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvoreno está localizada exatamente à travessa Tenente José Barreira, número 50. E esta é a professora Aline. Chegando agora a professora Rebeca Veras. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvoreno. Boa noite. Boa noite. É muito bom estarmos mais uma noite, nossa quinta noite dos 10 dias de oração. E eu tenho fé que está sendo bênção para todo mundo. E eu quero saber quem é que está fazendo a jornada em casa. Então eu quero saber, eu tenho fé que está todo mundo com essa jornada em dia. Então todo mundo sabe qual é o tema de hoje. Espiritual. Muito bem. Esses não estão estudando. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvoreno. Noite de segunda-feira do dia 17 de fevereiro de 2025. E esta é a professora Rebeca Veras. E observamos a professora Aline. Amém? Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigada pela vida, pela saúde, obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa para Te adorar e render louvores a Ti. Que o Senhor possa estar conosco durante essa pregação, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para entender um pouco mais sobre a Tua Palavra e que o Senhor possa estar com cada frase que saia da minha boca, que seja tudo feito, tudo dito para a Tua honra e a Tua glória. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 2, verso 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. O tema do nosso sermão dessa noite é o paralítico de Cafarnaum. Deus nos criou para servirmos a Ele com uma saúde plena, uma saúde completa. Vamos folhear um pouquinho as nossas Bíblias lá para João 10. Hoje a gente vai abrir muita Bíblia, então já deixa ela preparada. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Verso 10. E esta é a professora Rebeca Veras. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Toda a Escritura, a palavra de Deus, Deus nos diz que Ele nos ama e quer cuidar de cada um de nós. Ele nos criou, Ele nos deu a natureza para que a gente possa se alimentar dela, cuidar dela e nos deu até soluções para que quando a gente estiver doente, a gente tenha os remédios naturais para cuidar de nós. Então, Deus preparou cada detalhe, cada parte para que nós possamos ter uma vida plena, com saúde em abundância. E Ele cuida e Ele nos deu o nosso corpo para que nós sermos mordomos, para que nós possamos administrar com sabedoria todos os aspectos da nossa vida, sejam elas físicos, intelectuais, sociais ou morais. E Ele queria
dizia a mesma coisa para o paralítico de Cafarnaum. A gente tem que lembrar que naquela época todas as doenças eram ligadas a, se você está doente, se você está com paralítico, é cego, foi algum pecado que você cometeu ou um pecado que os seus pais cometeram. Então, era sempre ligado a isso. E o paralítico, ele há anos sofria esse mal e achando que era pecado, que ele tinha cometido algum pecado. Então, ele não tinha esperança. Mas com o relato bíblico, a gente vai ver que Deus nos ensina uma cura que nos faz ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Existem vários tipos de doenças. Existem doenças genéticas, físicas, como a lepra, mentais, como depressão, angústia, e espirituais, que são os pecados no nosso caráter, que podem sim ser passados de pai para filho. Se você comete muitos erros, você acaba ensinando para os seus filhos uma maneira errada de se viver. A gente tem muitos casos por aí, é muito mais fácil você crescer bem num ambiente onde Deus está presente. É impossível? Não, mas é muito mais difícil. E o paralítico de Cafarnaum e todas as pessoas daquela época, muitas pessoas daquela época estavam buscando um auxílio para as suas enfermidades e Jesus entendia isso e ele não queria só curá-los. A maioria das pessoas, inclusive o paralítico, eles tinham perdido toda a esperança de um restabelecimento total e de ter cura. E eles iam para os fariseus, para os doutores da época, e eles só ouviam que não, seu mal é incurável e você vai morrer sobre a ira de Deus. Imagina você ouvir isso de alguém que era para te dar palavras de conforto. Então, a gente consegue imaginar o desespero que aquele paralítico sentia. Então, quando ele ouviu as pessoas falarem das obras que Jesus fazia, ele ficou, nossa, eu tenho esperança. E ele foi atrás de Jesus para ser curado. E ele se arrependeu de todos os seus pecados e creu que o poder de Jesus ia ser suficiente para restaurá-lo. E a misericórdia do Senhor abençoou o seu coração. Quando Jesus disse assim, filho, tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Quando ele diz isso para o paralítico, ele transformou a vida daquele homem daquele dia em diante. E daí a gente pode refletir, como que Jesus o curou? Quem conhece essa história? Ótimo, então vocês vão me ajudar. Como foi que Jesus o curou? Espiritualmente, influência dos amigos. Porque, gente, paralítico de Cafarnaum é aquele que Jesus estava dentro de uma casa e estava tanta gente ao redor que ninguém conseguia chegar perto. Aí os 4 amigos viram no telhado, destelharam a casa e desceram o paralítico por cima. Então, como que Jesus o curou? Vamos lá, pelos amigos, por espiritual. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Exatamente. Fisicamente e espiritualmente. O primeiro ponto que a gente pode tirar é que a palavra o alcançou. Ele estava sem esperança, como muitos nós estamos muitas vezes, e daí ele ouviu da palavra de Deus que poderia resolver todos os seus problemas. Então, a gente tem que entender. Ele ouviu. Como é que vocês acham que ele ouviu? Como que foi que a palavra de Deus, os anúncios dos milagres que Jesus fazia, chegou até ele? De boca a boca. As pessoas foram falando e chegou até o paralítico. Isso nos mostra o valor da pregação da palavra de Deus. Nós, como filhos de Deus, não só temos que, faz parte da nossa saúde espiritual, a gente falar
da palavra de Deus. A boca fala aquilo que o coração está cheio. O nosso coração tem estado cheio de quê? Você para conversar com seus amigos. Deus está perto da conversa de vocês ou Deus passa longe? Durante o seu dia, quantas vezes você fala da palavra de Deus para as pessoas que estão perto? Porque quando uma série é lançada no momento, toda a internet fica falando de uma só série. Por exemplo, tá na época do BBB, não tá? Você entra no Instagram, você vê BBB. Você entra no Instagram, nas redes sociais e encontra várias coisas, sei lá, da série do momento. Lançou os últimos episódios, os adolescentes estão lá, eles iam entender a referência, mas tudo bem. Lançou os últimos episódios de Cobra Kai, a internet falando sobre isso. Então, quando a gente assiste muito alguma coisa, a gente acaba falando disso. A gente tem lido muito a palavra de Deus, tem estado tanto em contato com Deus a ponto de ser involuntário falar dele. É um ponto para a gente analisar o valor da pregação da palavra de Deus. A Andresa falou da importância dos amigos. Ele teve amigos que o apoiaram, porque uma coisa é, ele não ia ter como atravessar a multidão para alcançar Jesus. Ele teve que ter amigos e muito dispostos. Quem já tentou subir em um telhado? Eu já subi para pegar a raia. Tá. Depois de adulto? Depois de adulto? Depois de... Esse ali é para trabalhar. É um trabalho... Quem trabalha? É um trabalho fácil? Os meninos trabalham em cima do teto. E aí chegaram contando sobre um livramento, quase caí, mas sobrevivi. Então é um negócio muito perigoso. E eles se disponibilizaram a subir, abrir um buraco na casa de não sei quem e descer o paralítico. Imagine a força, o trabalho que eles tiveram. Então eram amigos de verdade. Às vezes esse trecho é tão interessante porque a gente vê o seguinte: às vezes é necessário tomar uma atitude drástica para chegar até Deus. Eles tomaram uma atitude drástica que foi descer pelo telhado. E só foi possível porque ele tinha bons amigos. A gente vive num mundo onde as amizades têm sido muito superficiais. A gente tem muitos seguidores, mas na hora de você contar, você tem 5 amigos de verdade. Você tem poucos amigos de verdade. E ele tinha amigos que o apoiaram. Então a gente tem que dar valor para aquelas pessoas que estão próximas da gente. Para a família, para os amigos, para a igreja. Porque aqui a gente fala irmão, não é à toa, não é porque é legal, não. Mas é porque quando a gente tem que ser, por exemplo, a Aline está precisando de alguma coisa, eu tenho que estar disposta a ajudá-la, porque ela é minha irmã. E nós temos que nos tratar assim. Ele só sabia da dificuldade do paralítico, do amigo deles, porque eles tinham contato. Eu só vou saber das dificuldades que a Aline enfrenta se a Aline está bem ou não espiritualmente, se eu estiver perto da Aline. Eu só vou saber das dificuldades que os irmãos têm, que os amigos têm, se a gente conversar, se a gente se interessar uns pelos outros. Jesus o perdoou. Aqui mostra o valor da comunhão direta com Deus. Os amigos tiveram todo o trabalho de fazer ele chegar até Jesus. Mas Jesus só o curou quando ele expôs as suas dificuldades para Jesus. Jesus, eu preciso ser curado. Jesus disse: tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ele creu, por isso obedeceu. Quando ele foi... A maioria dos milagres de Jesus, ele tem um método. Ele pergunta, ele faz a pessoa exercer a sua fé e depois dá uma ordem: junte a sua cama e saia.
pregue o Evangelho. Então, além do fato dele expor, de ter essa intimidade, essa relação direta com Deus, ele colocou a sua fé em prática. A gente estava estudando com os desbravadores o que era a fé. Vamos lá, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se tem. A gente só ir na prática. É você dar um passo onde você sabe, você pode cair, mas você confia que Deus vai te segurar. É você ir aonde as pessoas vão dizer, nossa, isso não vai dar certo. Mas você crê que Deus vai fazer você caminhar sobre as águas. Deus está conosco. E Jesus curou o paralítico da sua doença espiritual, o perdoou de todo o pecado, e da sua doença física, a paralisia dos membros. Agora, eu disse que a gente ia usar muito a Bíblia, então vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Estamos exatamente na noite de sexta-feira do dia 17 de fevereiro de 2025. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorada, bairro de Fortaleza, do estado do Ceará, região Nordeste, o país é o Brasil. E esta é a professora Rebeca Veras. Diz assim: achada as tuas palavras, logo as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A leitura da palavra de Deus nos traz alegria, esperança e salvação. A gente tem resposta para todas aquelas perguntas que nós necessitamos. Todas as dificuldades, todos os problemas que a gente precisar, Deus nos deu a resposta aqui. Deus se preocupa desde a educação das crianças, a como você deve, os jovens devem seguir, como deve ser a sua velhice. Todas as nossas respostas estão na Bíblia. A gente só tem que abrir e ler. E essa leitura nos traz alegria, nos traz esperança, nos traz renovação. Vamos abrir agora em Salmos 32, verso 3. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Estamos exatamente na noite de segunda-feira, no dia 17 de fevereiro de 2025. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorada, Fortaleza, Amém? Ceará, Nordeste, Brasil. E esta é a professora Rebeca Veras. Vamos ler do 3 ao 5. 3 assim. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pedir perdão nos traz paz. Eu sempre, por conta da música do Daniel Litt, que esse verso sempre ficava na minha cabeça. Mas nunca me trouxe, nunca me fez assim lembrar, nossa, é de pedir perdão. E quando a gente guarda aquilo que está nos afetando, nos machucando só pra gente, aquilo fica nos destruindo, aquilo fica nos fazendo adoecer mentalmente, fisicamente. A gente guardar os sentimentos, tudo pra gente, acaba nos fazendo adoecer. E Deus nos dá essa resposta. A gente tem que pedir perdão a Deus.
Deus está disposto a nos perdoar, não importa o tamanho do nosso pecado. Para Deus não tem pecadinho, pecadão. Para Deus é tudo pecado, é transgressão da lei. E Ele está sempre disposto a nos perdoar. A gente só tem que confessar os nossos pecados a Deus. E a gente, como diz no verso, a gente se sente bem quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente está de bem com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. Porque primeiro a gente tem que se acertar com Deus e também o perdão entre nós é muito importante. Vamos agora para Tiago 5,15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorelho. Noite de segunda-feira do dia 17 de fevereiro de 2025. Estamos exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no bairro de Alvorelho, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E esta é a professora Rebeca Veras. Todos acharam? E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração traz cura. A oração, conversar, a gente tem essas frases decoradas, mas às vezes, de tanto a gente dizer, elas perdem o valor que elas têm. A oração é conversar com Deus, como a gente faz com um amigo. A oração nos traz a cura. A gente conversar com Deus, a gente colocar sobre Ele todos os nossos problemas, nos traz alívio. Não só a nossa oração por nós mesmos. Vamos ver o verso 16. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorelho. Os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orarmos uns pelos outros também é muito importante. Gente, eu tenho um péssimo problema de ler e não saber onde foi que eu li, mas tudo bem. Eu li uma vez que quando a importância da oração intercessória é, por exemplo, a gente conhece alguém que não disse abertamente a Deus que não quer por perto, mas Deus continua insistindo no coração só porque tem alguém orando por ele. É como se houvesse uma conversa entre Satanás e Deus e diz assim: Satanás, Deus, por que você continua insistindo no coração dele? Ele já disse que não te quer. Deus responde: mas tem a Iva, que é minha filha, e continua orando por ele. Então eu vou continuar insistindo no seu coração. A oração intercessória é muito importante. Faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor e faz bem para nós mesmos. Então, é importante a gente ter o nosso caderninho. A Paizinha falou durante a pregação dela que quando ela acorda no meio da noite e não consegue mais dormir, ela começa a orar pelas pessoas da nossa igreja. A gente deve ter essa prática de orarmos uns pelos outros. Vamos abrir em 2 Crônicas 20 e 20. A gente vai ler o finalzinho do verso. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorelho. Noite de segunda-feira do dia 17 de fevereiro de 2025, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorelho está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50. E esta é a professora Rebeca Veras. Amém? Todos acharam? O finalzinho diz assim: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A gente tem vários profetas da Bíblia e também nós temos o livro de Espírito e Profecia, e seguir os seus conselhos nos faz prosperar. E não é só seguir os seus conselhos, é você abrir o livro de Espírito e Profecia
estudar e seguir aquilo que tem a dizer. A gente tem o tema vida plena, o tema é saúde. Esse ano a gente vai estudar muito sobre saúde, porque nós temos um repertório muito grande, onde a gente olha assim, é difícil seguir. Então eu vou deixar os livros e o conhecimento que eu tenho fechado, porque o que eu não sei, eu não vou ser julgado. Mas a gente é julgado também pelas coisas que a gente teve a oportunidade de saber e a gente negligenciou. Então é importante, se a gente quiser prosperar na nossa vida, a gente seguir as orientações de Deus, pela palavra dele, e pelo livro de Espírito e Profecia e pelos profetas que ele inspirou para nos enriquecer também. Vamos abrir em Hebreus 11, verso 6. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorelha, noite de segunda-feira, do dia 17 de fevereiro de 2025, e esta é a professora Rebeca Veras. Amém? Todos encontraram? Hebreus 11, 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Exercer a fé. A gente fala muito que a fé é importante, só que a gente tem colocado a nossa vida nas mãos de Deus e deixado Ele decidir o que é melhor para cada um de nós. Ou a gente vai a Deus quando a gente tentou todas as portas e elas estavam fechadas. Nós somos muito teimosos, muito imediatistas. A gente quer aquilo naquela hora, porque a gente acha que sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas a gente vê isso aqui da nossa vida. Deus vê tudo, todas as possibilidades. E o Criador do Universo, aquele que nos criou, quer só o melhor para a nossa vida. Então a gente tem que parar de ser teimoso e deixar Deus agir. Deixar Deus colocar a sua vida na nossas vidas, o que Ele deseja nas nossas vidas. A gente tem orado: Deus, faça a tua vontade na minha vida. A gente tem pedido para que Ele guie cada passo das nossas vidas. Isso é exercer fé, mas na prática. Ir e confiar nas mãos de Deus, sempre pedindo a Ele a orientação em cada passo. Mas não quer dizer que as coisas sempre vão dar certo na nossa vida, porque a gente vive num mundo de pecado, de coisas ruins. E Deus, vamos abrir em Mateus 11, 28. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorelha. Estamos exatamente na noite de segunda-feira, do dia 17 de fevereiro de 2025, e essa é a professora Rebeca Veras. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não quer dizer que a gente não vai passar por problema, não quer dizer a gente estar perto de Deus, não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades. Mas Deus diz que vai estar do nosso lado. Ele vai caminhar junto conosco para que as coisas difíceis sejam mais fáceis, para que a gente possa sempre ter essa alegria que é conhecer e viver ao lado de Jesus. A gente precisa receber a paz de Deus. E de novo, não é a certeza de que tudo vai correr bem. Não, é a paz, é a tranquilidade de que mesmo que as coisas não saiam da forma que a gente deseja, a gente está bem. Porque foi feito tudo segundo a vontade de Deus. A gente pode olhar para a nossa vida e ter essa certeza, ou a gente tem que tomar da frente de Deus e tomar as próprias decisões? Vamos aprender a colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Porque Deus tem um convite para a gente. Vamos abrir em 1 Timóteo 6,
Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de segunda-feira do dia 17 de fevereiro de 2025, e esta é a professora Rebeca Veras. 1 Timóteo 6. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de segunda-feira do dia 17 de fevereiro de 2025. Vamos começar a partir do E verso esta é a 7. professora Rebeca Veras. O 7 até o 10. Diz assim. 1 Timóteo 6, 7 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. As coisas afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Deus nos faz um convite para sermos administradores, para sermos mordomos dos bens e recursos que Deus nos traz. É errado você ter bens nessa vida? Não. Ser mordomo é você entender que o carro, a casa, a vida que você tem não é sua, é de Deus. E você tem que cuidar com todo o amor e cuidado, porque é para Ele. Tudo é para Ele, porque é Ele que nos dá tudo. Quando a gente começa a tirar Deus da equação da nossa vida, a gente começa a colocar coisas em pessoas, é como o verso diz, o amor ao dinheiro, que é só o que a gente encontra mundo afora e às vezes até dentro da igreja, é a raiz de todos os males. As coisas ruins que as nossas decisões podem trazer, podem tomar consequências catastróficas. A partir do momento que a gente tira o foco de Deus. A gente estava estudando algum livro de Espírito e Profecia que as agrupadas mandou, e Ellen White, ela conta uma visão que ela foi para o céu, primeiros escritos, ela estava no céu, e aí as pessoas tinham que seguir um caminho estreito, como se fosse uma ponte, e elas tinham que seguir esse caminho. Enquanto elas estavam olhando para Jesus, estava tudo certo. Porque a luz que saía de Jesus dava para iluminar o caminho para todas as pessoas que estavam presentes. Mas a partir do momento que as pessoas começaram a pensar que a luz estava nelas mesmas, a luz estava nas pessoas ao redor, elas começaram a cair. Elas começaram a não saber mais para onde elas tinham que ir, porque elas tiraram a sua mente, o seu objetivo de Jesus. A gente não pode deixar que isso seja realidade em nossa vida. O tema de hoje é saúde espiritual. A gente tende a deixar de lado, principalmente o espiritual. A primeira coisa que a gente tira quando a gente está atrasado é o nosso momento com Deus. Como se a gente pudesse ser feliz, como se a gente pudesse ter qualquer outra coisa sem Deus. Então, não é só... A gente fala os 8 remédios naturais, os 8 remédios naturais, mas se a gente não tiver confiança em Deus, a gente nem precisa se preocupar com os outros, porque tudo vai dar errado na nossa vida. Então, a saúde espiritual é isso, é você colocar Deus na frente e pedir para Ele guiar cada passo da nossa vida. E como a gente viu na história do paralítico, Ele supre todas as necessidades que nós temos. Então a gente pode ter certeza que se a gente colocar nossas coisas na mão de Deus,
Ele vai suprir todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, financeiras. Ele até nos guia, nos mostra como a gente pode ser feliz em todas as áreas da nossa vida. Basta a gente ter fé e colocar cada coisa da nossa vida nas mãos de Deus. Deus nos chama para ter uma vida plena cristã e uma saúde maravilhosa. Basta a gente seguir todas as orientações, que são muitas, que Ele nos deixou. Nós possamos não ficar só com isso enquanto está aqui, que a gente possa pensar nisso durante a semana, possa pensar em cada tema, que a gente possa estudar a lição do primeiro Deus em casa, que ela nos enriquece, que ela possa nos enriquecer bastante, e nós possamos colocar isso como prioridade na nossa vida, que a gente possa entregar nossa vida todos os dias nas mãos de Deus. Nesse momento, convidar a Andresa para uma mensagem musical. Música gera direitos autorais, portanto, encerramos aqui este vídeo desta noite de segunda-feira, do dia 17 de fevereiro de 2025, exatamente aqui a rua Boa noite. Travessa Tenente José Barreira, Gente, a minha amiga é uma caixinha de número surpresa. 50. Nós possamos Igreja meditar na letra Adventista dessa do música, Sétimo Dia do bairro e de nós Álvaro Verde. possamos realmente entregar a nossa vida nas mãos de Deus, que é o único que pode cuidar dela da melhor forma possível. E esta é a professora Andresa. Valeu, Jesus!